Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui reunidos nessa live, fazendo um vídeo, primeira vez que o pastor está fazendo algo do tipo. Hoje seria a nossa reunião de oração, nós estaríamos juntos na casa do Senhor para buscar a sua face e falar com Ele, colocar diante dEle as nossas petições, aquilo que nós temos necessitado. É claro que vivemos um tempo um tanto quanto diferente demais de tudo aquilo que nós já vivemos. E mais do que nunca se faz necessário buscar a Deus, mais do que nunca se faz necessário buscar o Senhor, dobrar os nossos joelhos, orar a Deus, pedir, clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Então eu trouxe um texto para a nossa meditação, um texto que você conhece muito bem, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 a 41, um texto que você certamente conhece, que diz assim: naquele dia, saindo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se o grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra os barcos, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e houve grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, um texto que você certamente conhece muito bem, é o texto onde fala da tempestade, e a gente pode imaginar aquele cenário para homens vividos, homens que estavam acostumados àquela situação, pescadores, e de repente acontece algo que eles não esperavam. Uma tempestade tremenda, algo fora do comum, fora do normal, que eles não aguardavam. Eram homens que conheciam os ventos, sabiam que ali no mar de Tiberíades havia sempre tempestades, mas aquela tempestade era algo tão diferente que eles temeram, que eles tiveram medo. E interessante que o evangelista Marcos, além de descrever a tempestade, ele vai colocar Jesus dormindo. Sim, Jesus dormindo num travesseiro na parte de trás da embarcação.
E os discípulos ficam tão assustados, ficam tão cheios de medo, que eles vão até Jesus e: Senhor, acorda que a gente vai morrer. Acorda. Não te importas conosco, o Senhor não liga que o barco afunde. E Jesus levanta-se e fala ao mar e ao vento: acalma-te, e emudece. E a tempestade se foi. Tudo voltou ao normal. E os discípulos são repreendidos porque tinham pouca fé. Eram tímidos. Não exercitaram aquilo que haviam ouvido de Jesus até aquele momento. O evangelista Marcos coloca essa situação de Jesus acalmando o mar e o vento como um sinal de que ele é o Filho de Deus, porque ninguém controla a natureza. Os homens com sua tecnologia, os homens com tudo o que têm, ainda hoje, nos nossos dias, não são capazes de controlar a natureza. O vento, o mar, as águas, as chuvas, terremotos, tsunamis, nada disso o homem pode controlar. Pode se precaver, pode criar sistemas, podem fazer uma série de coisas. Mas no final das contas, quem manda é Jesus. Eu quero trazer esse texto para a nossa meditação nesta noite. Nesse tempo que a gente tem vivido, um tempo de medo, um tempo onde as pessoas têm dificuldade de compreender. Alguns já acham que é o apocalipse, a gente não sabe. Hoje caminhei um pouco pelas ruas de Barroso, fazia tempo que eu não saía de casa, e vi lojas fechadas, pessoas usando máscaras. O Maurício e o Gesimar passaram por mim e me mandaram para casa. E o medo está tão grande que parece que a gente pode tocá-lo, parece que a gente pode segurá-lo. E não estou dizendo que isso não seja natural. Numa situação que eu, por exemplo, nunca vi, talvez vocês também nunca tenham visto, uma situação como essa, não tenho ideia, a não ser pelos livros de história que a gente conhece, a peste negra e outras calamidades que aconteceram ao longo da história da humanidade. Mas tudo isso aponta para uma coisa: eu e você temos que buscar a Deus. Eu e você temos que buscar a solução naquele que pode resolver. Às vezes nós nos preocupamos demais com o governo e o governo precisa tomar as medidas adequadas para isso. Nós nos preocupamos com uma série de outras coisas, nós nos preocupamos se as pessoas estão tomando as devidas precauções, mas nós nos esquecemos que o mais importante neste momento é confiar em Cristo. É confiar em Jesus, é saber que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o nome acima de todo nome. É nele que nós cremos, é nele que está a nossa fé, Ele é a razão da nossa existência e a razão de nós crermos e nos mantermos de pé, apesar desse medo, apesar da dificuldade, apesar de toda essa situação diferente e estranha a nós. Eu quero conclamar você a confiar no seu Deus, tomar as suas precauções, sim, seguir as orientações dos órgãos públicos, sim, mas não abrir mão de sua vida devocional, não abrir mão de ter um tempo de oração, não abrir mão de ler o texto sagrado, não abrir mão de mesmo na sua casa, já que estamos impedidos de nos reunir como igreja, no nosso tempo. Apesar disso tudo, você se manter saudável espiritualmente. Confiar no seu Deus, confiar no seu Senhor. Jesus é aquele que nós podemos chamar em tempos de calamidade. Jesus é aquele que nós podemos buscar a solução para as situações que nós não entendemos, para tudo aquilo que nos amedronta, que nos assusta, que nos faz temer, perder o sono, a pressão subir, perder a fome. Jesus é a solução para tudo isso. Os discípulos sabiam disso. Foram atrás de Jesus, Jesus estava dormindo numa boa, lá na parte traseira da embarcação. E eles foram lá, chacoalharam Jesus até Jesus acordar. E Jesus, como Senhor que é, como Mestre que é, como Deus que é, resolve a situação. Acalma a tempestade. O mar se cala, o vento se acalma, tudo para. Porque Jesus é o Senhor de todas as coisas.
O mundo não compreende isso. As pessoas têm temido, as pessoas têm buscado outras maneiras de se confortar. Mas para nós que somos crentes em Jesus Cristo, só há um único caminho e uma única maneira, que é confiar em Jesus. Ele é nosso amigo, como a canção diz. Jesus estava ali naquela embarcação com seus amigos, com seu grupo seleto, com aqueles que ele estava ensinando, com aqueles que ele estava vivendo 24 horas. Eram amigos de Jesus. Eu e você somos amigos de Jesus. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que sabermos que nós podemos contar com Ele ao nosso lado. Não existe nada melhor do que saber que Cristo está conosco 24 horas por dia. Que nós tomamos sim as nossas precauções, que nós seguimos as orientações, mas quem nos guarda e protege é o Senhor, Criador dos céus e da terra. O texto sagrado também diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão guardam a sentinela. Nós somos guardados pelo Senhor. Nós podemos tomar e devemos tomar as precauções e seguir as orientações. Mas quem nos guarda é o próprio Deus. É Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tem conosco uma ligação íntima através do Espírito Santo, aquele que foi para a cruz em meu lugar e em seu lugar, aquele que, apesar de todas as dificuldades, transformou a nossa história. E este momento hoje, este momento agora, não vai ser diferente. Este momento também é momento de ação de Deus, é momento de Cristo mostrar mais uma vez que é Deus sobre tudo e sobre todos, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cabe à igreja orar, cabe à igreja exercitar a fé, cabe à igreja buscar a face do Senhor em todo o tempo. Se você está em casa, como eu, se você está cumprindo uma rotina de isolamento, tire tempo para o Senhor. Não fique só ouvindo as notícias tristes e dramáticas que nós recebemos pelo WhatsApp, pela televisão, pelo rádio ou por quaisquer meios de comunicação que nós usemos. Tire tempo com Deus. Ele sim te protege. Ele sim te guarda. Ele sim acalma a tempestade. Essa tempestade que nós estamos passando agora é difícil, nos preocupa, mas vai passar. Pois Cristo está no mesmo barco que nós. Nós não estamos sozinhos. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, está ao nosso lado. Essa meditação que eu queria trazer para nós esta noite, para mim e para você, para acalmar o nosso coração, para estimular a confiança em Deus, no Senhor dos senhores, no Criador de céus e terra. Que você confie no seu Senhor. Jesus Cristo te ama, não te abandona em momento algum. E nós, como igreja, apesar de estarmos hoje impedidos de irmos ao nosso templo, que nós tanto gostamos de estar lá, juntos, como o povo de Deus. Mas não é por isso que nós deixamos de ser igreja, não é por isso que nós deixamos de ser família da fé. Então cada um de nós, eu e você, podemos buscar o Senhor no nosso lar, com a nossa família, ou mesmo sozinhos. Busquemos ao Senhor, porque Ele há de ouvir a nossa voz e vir em nosso socorro. Deus lhe abençoe. Para encerrar, irmãos, eu gostaria de lembrar que nossas programações estão suspensas, então, claro, no domingo nós não teremos nenhum tipo de programação da igreja, mas a Igreja Presbiteriana do Brasil conclamou a todas as IPBs a fazerem um jejum e oração. Então, se você não tem nenhuma restrição médica para que lhe impeça de participar, se você deseja fazer como eu farei jejum, estarei orando, estarei jejuando e orando, faça isso também. Clame ao Senhor. É tempo da Igreja de Deus, da Igreja de Cristo, mostrar à nossa nação que existe um caminho, que existe um Deus lá nos céus
que se importa conosco. Então participe mesmo. Dia 22 é o dia da conclamação do jejum e oração por essa calamidade que nós estamos passando. Então, se você puder, se isso não for interferir na sua saúde, participe, jejue e ore. Você pode contar comigo, você pode me procurar pelo Zap, você pode me ligar ou você me deixa uma mensagem que eu te ligo. Nós estamos juntos. Eu tenho orado por vocês todos os dias. Tenho colocado diante do Senhor a nossa igreja e o nosso país. Então, antes de orar para encerrar, eu gostaria que você lembrasse nas suas orações as autoridades públicas que têm decisões a tomar e são decisões difíceis, para aqueles que trabalham na saúde, os funcionários da saúde, aqueles que atendem, aqueles que estão lá de prontidão, para que Deus os guarde, para que eles também possam ter tranquilidade para fazer o seu trabalho. Orem pelo país como um todo, pelo mundo, pois essa pandemia, Pandemia é algo fora do comum no nosso mundo e muita gente tem sofrido, não somente no Brasil. Tomem as suas medidas de prevenção, não se esqueçam disso. Falem com Deus, coloquem diante do Senhor também o pastor e o conselho da Igreja dos Presbíteros. Para nós não são dias de tranquilidade. Às vezes você pode pensar que o pastor tirou umas férias aí, esses dias aí, não está fazendo nada. Não, o pastor esquenta muito a cabeça, o pastor tem aconselhado por telefone, aconselhado por WhatsApp, o pastor tem feito coisas que ainda não tinha feito. Por exemplo, estou gravando um vídeo, coisa que eu jamais fiz, e a minha cabeça fica funcionando para ver o que fazer para manter a igreja unida, mesmo que cada um esteja na sua casa. E os presbíteros, claro, têm a mesma preocupação. Nós temos que tomar decisões difíceis. Não é fácil você cancelar um culto, cancelar as programações da igreja por tempo indeterminado. É muito difícil, tem muito debate, muito diálogo e muita oração. Então não se esqueça de orar pela liderança, não somente da nossa igreja, mas também das nossas igrejas ao redor do nosso país. Todo o nosso presbitério, por exemplo, deu orientações hoje sobre o cancelamento das atividades, e tem conversado com os pastores do presbitério, pastores de outros estados, e todos têm vivido essa situação difícil. E para um pastor cancelar um culto, meu povo, tenham certeza, é porque não foi fácil tomar essa decisão. Então que Deus lhe abençoe, que vocês lembrem-se de orar ao Senhor e que a gente mantenhamos esse vínculo através do Espírito Santo, o vínculo da igreja, o vínculo de Cristo, através da oração e da busca ao Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Teu trono da graça, porque nós sabemos, Senhor, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de céus e terra. Se há alguém que nós podemos buscar num momento de calamidade, esse alguém é o Senhor. Venho lhe rogar, Deus, tem misericórdia do mundo. Sei que o mundo anda para longe de Ti e infelizmente caminha cada vez mais distante do Senhor. Mas, ó Pai, tem misericórdia, tem piedade. Que nós, Senhor Deus, Igreja de Cristo, possamos ser um exemplo em meio a todo esse alarmismo, todo esse pânico que o mundo tem passado. Que a Tua Igreja venha fazer diferença, mesmo que não saia de casa, mesmo que os templos estejam com as portas fechadas, mesmo que os cultos públicos não aconteçam, mas que a nossa oração chegue ao Teu trono de graça, que o nosso exemplo de gente de fé, de gente que confia no Senhor, possam tocar outras pessoas. Tem misericórdia, Senhor Deus, do nosso município, tem misericórdia, Pai, do poder público, dos funcionários da saúde, de todos aqueles que de alguma forma trabalham com relação ao coronavírus. Tranquiliza os membros da nossa igreja, dê paz, tranquilidade, imunidade, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a todos nós, porque todos nós, de alguma forma, ficamos um tanto quanto assustados diante desse quadro. Abençoa-nos, Senhor Deus, com fé. Abençoa-nos, Senhor Deus, com a certeza de que o Senhor tem olhado por nós em todo o tempo. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. É assim que te oramos, no nome doce e santo de Cristo,
o nosso Senhor. Amém. Bom, eu vou terminando por aqui. Eu espero que você tenha ficado feliz de participar de ouvir, de ver esse vídeo. Eu estou até com dificuldade com os termos, mas eu me acostumo. Que o Espírito Santo fale contigo, que a palavra do Senhor conforte o seu coração. E eu estou à disposição, pode me chamar pelo WhatsApp, pode ligar para mim, qualquer coisinha, se precisar, eu retorno a ligação. E tenha certeza, o pastor de vocês está orando por todos vocês. Orem por mim também, orem pela minha família e que Deus nos abençoe.